partir de 7 de julho, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, vai ter um presidente brasileiro, Marcos Troirro. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e também sobre outros bancos multilaterais que podem garantir financiamento, inclusive para os trabalhos de recuperação da crise pós-Covid-19. A partir do dia 7 de julho desse ano, o novo Banco de Desenvolvimento, NDB, ou Banco dos BRICS, passa a ter o brasileiro Marcos Troirro como seu presidente, num mandato de 5 anos. Ele vai ser o segundo presidente da instituição, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. O primeiro presidente que vai então passar o cargo é um indiano, o Kundapur Vaman Kamat. Então ele agora passa o seu cargo ao Marcos Troirro. O Troirro tem uma história, atualmente ele é secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia aqui no Brasil, mas ele tem uma história bastante importante junto aos BRICS, fundou na Universidade de Colômbia o BRIC Lab, que buscava entender então o processo de desenvolvimento dos países BRICS, e tem uma relação bastante estreita com a China, já foi inclusive convidado para muitos eventos lá pelos próprios chineses, caso do principal seminário de economia, né, promovido por uma mídia chinesa privada ou independente, como queiram, a Caixin, que é uma revista chinesa que aqui no Brasil a gente poderia mais ou menos comparar com o Valor, né? Ela é voltada muito para negócios e economia, e o Marcos Troirro no ano passado foi um dos principais palestrantes. É interessante para o Brasil porque essas relações com China, né, sempre são bastante relevantes na nossa economia. Tem uma dança de cadeiras até bem interessante se a gente pensar no universo sino-brasileiro. O Marcos Troirro sai então para assumir esse cargo no Banco dos BRICS, e quem entra no lugar dele no Ministério da Economia, na Secretaria Especial dentro do Ministério da Economia, é o Roberto Fendt, que atualmente é o secretário executivo do Conselho Empresarial Brasil-China, que é uma entidade que já olha para as relações, principalmente a partir de políticas de governos, dos dois governos, e também dos negócios dos dois países. Olha, então, essa relação sino-brasileira já há mais de 15 anos. O Roberto Fendt, então, passa para o NDB. O governo brasileiro, nesse momento, está buscando aprovação para pedir R$1 bilhão justamente para o Banco dos BRICS, porque, aliás, $1 bilhão, porque quer esse financiamento, esse valor para investir nos programas de transferência de renda aqui no Brasil, principalmente devido à crise da Covid-19. Então o Brasil quer pleitear esse $1 bilhão para canalizar esses recursos para Bolsa Família, seguro-desemprego e outros mecanismos de transferência de renda aqui no Brasil. Tem um outro banco multilateral também bem interessante que tem recursos, na verdade hoje em dia na ordem de $10 bilhões para o combate à crise do coronavírus, que também é capitaneado por chineses, que é o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. O Brasil, em 2015, quando esse banco foi criado, anunciou que formalizaria a sua adesão ao banco, mas nunca integralizou essa adesão. O prazo final para que o Brasil fizesse isso seria dezembro de 2019, mas houve uma prorrogação desse prazo e agora o Brasil precisaria integralizar com um capital de $1 milhão, e esse processo depende primeiro de uma aprovação do Congresso. Conversei esses dias com o atual presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Sérgio Gusmão Soldowski, e ele tem conversado com lideranças em Brasília, lideranças do Congresso em Brasília, o próprio presidente do Congresso, o Rodrigo Maia, para que essa pauta ande. É importante porque eventualmente isso pode significar mais recursos para o Brasil, né? Agora no combate à crise provocada pelo coronavírus, mas inclusive no futuro. Mas essa pauta já entrou 8 vezes em votação, acaba não sendo votado devido a outros projetos que entram na frente por N motivos, né, mais urgentes, enfim. A pauta, então, depende dessa aprovação do Congresso. Uma vez aprovada no Congresso, precisaria ainda da sanção presidencial, mas seria um movimento bem interessante, né? A China tem buscado formalizar novos mecanismos de financiamento, de fomento, né, através de bancos, organismos multinacionais. O próprio Banco dos BRICS estuda a adesão de novos países.
O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura tem 75 países já participantes e outros 25 estão sendo prospectados ou estão na fila para entrarem também como sócios do banco. São mecanismos importantes. O Banco dos BRICS investe principalmente nos países BRICS, mas também em países em desenvolvimento e, por exemplo, as pautas dele ou os projetos que ele busca direcionar seu financiamento são projetos de infraestrutura e projetos voltados à sustentabilidade. É interessante, então, a gente olhar para esses dois bancos que a China mantém, né, desde meados da década. O Banco dos BRICS começou a funcionar em 2016, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura também. E agora lembrando que o Banco dos BRICS, ou Novo Banco de Desenvolvimento, tem o Marcos Troir, um brasileiro, então, como presidente, fica por lá nos próximos 5 anos. A sede é em Xangai, por enquanto ainda provisória, mas o banco já tem um prédio em construção para abrigá-lo, para ter uma casa, uma sede própria, né? Já tem escritório na África do Sul e também aqui no Brasil desde o ano passado. Por hoje era isso, até a próxima. Tchau, tchau.